Boa noite a todos. Aqui quem fala é o professor Guilherme Santoro Gestenberg, sou o coordenador-geral de projetos aqui da Septemcampus, nosso maior centro de aperfeiçoamento profissional do Brasil, e hoje nós teremos a grande honra de contar novamente com o professor Rogério Renzetti, já é agora figurinha carimbada aqui nossa da Septem, segundo curso que ele nos brinda e nos traz aqui. O professor Rogério Renzetti, só para recordarmos, é sócio fundador do escritório de advocacia Renzetti Advogados, autor da editora Iuspodium, professor do CERAS, do IBMR, da Nassau e da Universidade Veiga de Almeida, além de, o mais importante, ser doutor e mestre em Direito, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Escola da Magistratura da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, a EMATRA, e hoje vai trazer para a gente um curso, novamente, de Direito do Trabalho na Prática. Desta vez é Direito do Trabalho na Prática, contestação. De pronto, já agradeço muito a oportunidade por ter aceito o nosso convite novamente, e assim passo a palavra ao professor. Boa noite, professor Guilherme. Muito obrigado. Uma honra. Já me sinto em casa aqui, uma satisfação muito grande. Boa noite, queridos alunos, queridas alunas. Que bom, que legal estar aqui. Eu me sinto super à vontade mesmo, até porque eu já comecei a receber lá no meu Instagram algumas perguntas, algumas dúvidas dos alunos que fizeram ou estão fazendo módulo de reclamação trabalhista. Isso é muito legal para a gente, né? Porque a gente tem ali um feedback do que a gente está falando e a gente vai fazendo uma troca. Eu sempre falo, né, que quando a gente fala em prática trabalhística, qualquer prática, né? Vamos focar na nossa. A gente fala em um módulo, um curso de prática, a gente acaba fazendo um networking muito importante. Tem entre o próprio aluno, o próprio professor, ou até mesmo, quem sabe, entre vocês, né? Quando, sei lá, se alguém se conhecer, enfim, por coincidência, está fazendo também o mesmo módulo, a gente faz isso, é muito legal. Acaba tendo uma troca, inclusive profissional, de uma dúvida, talvez um cliente, que você possa direcionar para algum aluno. Já direcionei vários clientes para alunos advogados, o contrário já aconteceu também. Então, é legal, a gente acaba fazendo aí uma camada, né, importante de pessoas que estão ali no mesmo objetivo, que se conhecem, enfim, e sabem a forma de trabalhar. Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, eu fico muito feliz de ter esse retorno, desse feedback, e esse convite se estende também, claro, aos senhores. Então, todo mundo que tiver algum tipo de dúvida, quiser entrar em contato comigo, pode ficar à vontade que eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, né? Até por conta de exame da OAB, professor de OAB, enfim. O pessoal da segunda fase já passaram por isso. Ficam ali no estado frenético mesmo, e a gente entende, é natural. Então, é uma demanda grande, mas eu respondo todo mundo, tá? Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo e não delego, eu mesmo que respondo. Bom, vamos lá, vamos conversar hoje, bater um papo, né? Eu digo que isso aqui é uma conversa, a gente tem esse momento, as aulas estão lá, as aulas vocês podem assistir, né? Eu acho que esse momento aqui é mais para a gente bater um papo, falar de um detalhe, trazer muito mais até a ideia da prática mesmo, né? Como é que funciona, como é que funciona isso no seu escritório, como é que acontece isso com o cliente, como é que eu posso me portar numa situação assim, assim, assado. Eu acho que talvez seja a coisa que vocês mais queiram ouvir, né? Até porque a gente sabe que a seara trabalhista, eu sempre digo isso e repito, é uma área que está sempre em constantes transformações. A gente sabe disso, né? O direito do trabalho, em especial, o processo não tanto, mas o direito do trabalho em especial, a gente sabe que tédio não tem, né? A gente às vezes dorme com uma regra e acorda com uma outra. Se edita uma medida provisória que muda a regra do jogo por um tempo, né? Se vai ser convertido ou não, ninguém sabe. Então, tem esses detalhes muito grandes. Nós tivemos, em 2017, não é tão nova, mas também não é tão antigo assim, uma grande mudança, que foi a reforma trabalhista. E a gente teve um impacto muito direto, aí sim, tanto na esfera do direito material, que foi absurda, gritante, mas também no campo processual. Obviamente, a gente teve esse boom, vamos dizer assim. Acontece que muitas pessoas já advogam em outras áreas, mas eu sei porque, não por ser advogado trabalhista, eu sempre fui advogado trabalhista, nunca advoguei em nenhuma outra área, não me vejo advogando em outra área, não me vejo. Então, mesmo sendo advogado trabalhista sempre na minha vida,
eu me deparei com colegas, com civilistas, tributaristas, criminalistas, que falaram para mim abertamente: eu estou com uma ação lá no escritório trabalhista, me ajuda, me dá uma ideia aqui. Eu falo: pô, mas você está fazendo direito, está fazendo trabalho também agora? Não, porque esse cliente é muito chato, ele é muito exigente, eu não quero passar ele para ninguém, então ele pediu para eu fazer também. E aí, você sempre sente, né, gente? Mesmo sendo meus amigos, vou confidenciar uma coisa para vocês. Mesmo sendo amigos, eu sempre fui, na rodinha de advogados, o mais recriminado, né? O patinho feio, sempre teve isso, quem é da área trabalhista. Porque todo mundo acha o seguinte: direito do processo de trabalho é fácil, dá um jeitinho, é muito simplório. Simples é quando você entende, quando você gosta. Não vou dizer que é difícil, eu não acho nada difícil. Eu gosto, acho muito lógico, inclusive. Mas eu sei que os colegas das outras áreas falam e pensam isso. A gente tem essa brincadeira desde a graduação, né? E isso acontece demais. Juiz do trabalho é juiz de bermuda. O pessoal brincava com isso. Não tem nada a ver, né? O cara conhece tanto o processo de trabalho como o processo civil. Ele é obrigado a conhecer os dois processos. Então, não tem nada a ver, não é por aí. Enfim, mas sempre existiu mesmo esse tipo de brincadeira, vamos chamar assim. Não sei nem se é uma brincadeira, mas sempre existiu. E aí, por que eu estou falando isso? Porque você acaba observando da necessidade que as pessoas têm de vivenciar em algum momento a prática trabalhista. Veja, mesmo aquele meu amigo que me fala: não, mas direito de trabalho é fácil, o processo de trabalho é tranquilo, dá para fazer uma ação só, Deus me livre pegar um monte, é só essa, mais nenhuma. Mas ele veio lá tirar dúvidas comigo, né? Ele talvez apertou o calo em algum momento, na audiência, na hora de responder alguma coisa no processo. Então, ele percebeu que existia, sim, uma certa especificidade. Tem coisas muito específicas no processo de trabalho. Embora seja simplório mesmo, eu acho ele muito simples. Mas o simples não quer dizer que é uma bagunça. São coisas distintas. Ser simples não é bagunça. Ser simples é ser simples, mas desde que se observe regras contidas no ordenamento jurídico, que é o nosso processo. Enfim, então, isso acontece demais. Então, o público sempre é o público-alvo. Eu já dou curso de prática há muitos anos, que no Rio de Janeiro fazia muito curso presencial, depois que a gente foi para o online, para o remoto, enfim. E o público-chave sempre foi, impressionante isso, advogados militantes, representava sempre, no presencial a gente está vendo, né? O pessoal está no escritório e tal, representava 70% da turma. O pessoal que era de outras áreas, e quando a gente faz aquela apresentação inicial, né, o presencial tem isso, e o pessoal nitidamente falava: não, eu advogo na área tal, mas está batendo muita coisa trabalhista, não quero ficar repassando, eu quero fazer. E aí tem esse público muito forte. Ou então, aquele público iniciante que talvez não teve um contato forte na graduação, ou sei lá, na própria pós-lato sensu, enfim, no exame da OAB, se preparando, não teve um contato forte, mas começou a observar, quando montou ali o seu escritório, né, iniciando, que bate ação trabalhista. Bate. A gente bate. Bate muito. Isso é um fato. Vocês podem falar tudo. Não gosto do trabalho, não gosto do processo de trabalho, mas a gente sabe que não para. É cliente. Só para vocês terem uma ideia, eu advogo muito para a empresa, muito para a reclamada. Faço mais a parte de parecer, que é uma coisa que eu gosto demais, escrever. Quando eu abro uma brecha, sim, o escritório, né? Quando eu falo mas é o escritório, porque eu não tenho tempo para isso tudo. Mas quando eu abro uma brecha no escritório, vocês não têm noção. A gama de reclamantes que batem. É impressionante isso. É muito. Você pode contar em 2, 3 por dia chegando pelo menos. Então, tem uma hora que você tem que frear, porque vem muita coisa. E são demandas, lógico, você tem que tomar um cuidado, né? Você tem prazo, não é brincadeira. Então, você tem que controlar aquilo tudo. Mas isso é para mostrar para vocês o quanto é rico essa área, quanto é rica essa área. E quanto que ela pode representar o engajamento de um escritório que está iniciando, né? Pessoas que estão iniciando, que precisam, de fato, fazer um fluxo de caixa, para o escritório começar a rodar. Então, vai bater a área trabalhista. E pode ser que você simplesmente fale: vou delegar, vou fazer parceria com alguém. Então, imagina ali, vamos supor que a Fernanda é amiga do Iago. O Iago é civilista, a Fernanda é tributarista. Muito bem. Aí, ou ao contrário, melhor dizendo, a Fernanda tem cara que não gosta de direito do trabalho. Fernanda é trabalhista. Aí o Iago fala: Deus me livre, fazer isso não.
ele passa para ela, vai passar algumas ações. Então, isso também pode acontecer, isso pode ser interessante. Só que pode chegar um momento que, de fato, você tem que fazer. É isso que eu estou falando. Tem clientes, né? O seu cliente civilista, tributarista, poxa, tem lá uma causa, todo mundo vai contar essa história, né? A minha empregada doméstica, cara, saiu e falou que vai me processar. Faz isso para mim, doutor. Aí você vai falar assim, pô, um cliente que eu gosto, né? Um cliente antigo. Será que não vai ficar chato eu falar para ele assim, ó, doutor Guilherme, meu amigo, põe a mão no fogo, ele vai te atender. Pode ser que ele vá e goste, pode ser que ele não goste, ele insista. Pô, você não é advogado, pô? Faz aí para mim isso. E você vai se deparar em algum momento com uma situação dessa. Eu acho que a Isadora quer falar, não é isso? Por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu tenho uma dúvida. Vamos supor, eu acabei de abrir o meu escritório. Você acha que tem que se especializar em reclamante ou reclamado, ou é possível atender os dois ao mesmo tempo com qualidade? Muito boa a sua pergunta. Ó, eu acredito, não, tenho certeza, que você consegue, sim, com qualidade, atender os dois. Só é importante ter uma virada de chave na sua cabeça na hora de trabalhar e lidar com isso. Você vai ter ali os dois modelos. Quando a gente começa, aí vamos também falar assim, a grande verdade, né? Pelo amor de Deus. Ah, professor, você começou a advogar para a empresa assim? Não, não foi assim, não. Eu vou contar aqui rapidinho, não foi fácil. Ninguém começa com uma Coca-Cola. Oi, doutora, quero contratar você, né? Um plano de saúde famoso, uma marca famosa. Oi, doutora, quero contratar. Não, a gente sabe que não é assim, né? Isso vem muito de você fazer um network, uma política, conhecer pessoas, né? Talvez em algum momento você apagar um incêndio ali sem pensar em ganhar nada, mas lá na frente vai fazer diferença. A minha situação com empresa, meu olhar com reclamada começou porque eu fazia muito reclamante quando eu comecei. Quando eu comecei, Isadora, foi muito, muito, muito reclamante. Eu vivia fazendo audiência, era escritório, audiência, audiência, audiência. Até que eu sempre tive, eu falo nas aulas para os alunos, eu tenho uma coisa que me incomoda muito na prática, não é só trabalhista, não. Quando eu vejo advogado brigando com advogado, eu fico para morrer com isso. Ah, sabe, advogado com raiva de advogado, eu não consigo entender isso. Nós dois somos técnicos, nós dois temos interesses opostos, né? A gente não tem que ter advogado ter raiva de advogado. E eu sempre tratei advogado com muita cordialidade, sempre, sempre. E quando a pessoa também está muito sisuda ali, você trata ela bem, você quebra ela, né? E, enfim, e por que eu estou te falando isso? Porque aí começou, eu observava isso, começou, de repente, os prepostos, vai que, de repente, um preposto ali, um preposto importante, era da empresa, começou a se interessar e falou ali, doutor, já aconteceu, gente, várias vezes, deixa o cartão seu comigo, gostei muito da sua atitude como advogado em audiência, aí tudo bem, sem nenhum problema. Se ela vai destituir o advogado dela, sim, eu não sei, mas chegou, várias vezes isso aconteceu, e alguns entraram em contato. Então, a própria vivência prática me fez abrir essa ponte. E aí, claro, né? Tendo em vista a minha vida louca, e eu ainda tenho um magistério que eu não abro mão, que eu falo que é a minha cachaça, e é mesmo, para mim é. Então, na minha visão, por conta do magistério, por ser autor, gestor educacional, para mim foi muito melhor quando eu tenho essa gama direcionada. E aí, quando você se posiciona, eu me posiciono hoje como advogado de empresa. O escritório faz tudo, tá? Quando você se posiciona como advogado de reclamada, aí vem. Aí vem que você fica conhecido, uma coisa vai puxando a outra, sabe? Até como eu te falei, hoje eu faço muito parecer. Hoje a gente tem na advocacia trabalhista uma procura extrajudicial que não existia há 10 anos atrás. Hoje a empresa te paga muito bem para prever o risco. Ela quer um parecer seu pelo risco, ela quer fazer isso numa filial X. O que pode acontecer? Isso não existia. A gente sabe disso. O advogado só era chamado na hora do problema, da bomba. Estourou, chama. Hoje não mais. Então, essa mente está mudando muito. Então, Eu estava pesquisando um pouco mais sobre essa coisa de antecipar, né? Sobre prever, sobre consultoria jurídica, sobre blindagem trabalhista de empresas. certo. E eu queria saber se tem mercado para isso, se os empresários hoje em dia, eles têm esse interesse de fazer uma consultoria prévia para se blindar de futuros processos. Olha, absurdamente tem. E eu vou te falar uma coisa, e aí o pessoal pensa assim, mas ele deve estar falando de empresa grande. Não, negativo. Isso está me surpreendendo. Cada vez mais eu estou observando que a empresa médio porte, pequeno não. O pequeno comerciante ali a gente sabe que é mais complicado, é mais difícil. Ele não vai ter tanta essa mentalidade, nem tempo para isso, tá?
mas médio porte já começa a ter essa envergadura. Você observa isso. Não, peraí, eu vou contratar um advogado, eu vou ouvir um advogado. E aí, só um outro gancho também, nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não vivo sem eles. Contadores, eu não vivo sem contador. Mas o contador, muita gente sabe que um contador, ele acaba, mais no passado, tá? Ele acaba fazendo um pouco o nosso papel de advogado trabalhista. E desculpa, nada contra, mas contador não é advogado. São situações distintas. E assim, eu já cansei de me deparar muito com isso na prática. E eu acho que as próprias empresas apanharam muito com isso, Isadora. Apanharam muito, 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 muito. A gente observa isso. Ah, mas foi o contador que fez, foi o contador que mandou. Apanharam. Então, eles também mudaram muito, fizeram uma virada de chave nesse sentido, sabe? Observando que advogado é uma coisa, contador é outra. Então, hoje, você ser procurado previamente ao problema, nossa, faz uma diferença muito grande. E você tem que, de fato, incentivar muito isso, né? Tem escritórios, de repente, fala assim, ah, não, eu gosto só com conteúdo contencioso. Negativo. Eu quero receber o cara agora no preventivo, dar a resposta, óbvio, né? Se for dentro do que ele quer, eu não sei. Mas a resposta certa para ele, ele vai se apaixonar por aquilo ali, e eu aposto quanto você quiser, ele não te deixa mais. Mesmo não tiver um problema, ele não te deixa mais. Se a sua entrega foi uma entrega pontual, se foi uma entrega de fato das respostas que ele queria, é isso, como se fosse até um perito, né? É isso que a gente está fazendo. Então, assim, se joga, é o conselho que eu te dou. Vai com tudo que vai dar certo. Pegue tudo, pegue reclamante e reclamado, pegue sim. Até que você possa, né, aí vai uma coisa sua, se posicionar e falar, não, tô bem, tô com X empresas, né, o escritório tá, a gente sabe que o escritório é uma empresa, tá com fluxo de caixa, tá se pagando, tô pagando já uma advogada para me ajudar, um advogado para me ajudar, tenho 2 estagiários, tudo bem, tá bom, quero mais empresas. Ah, eu acho que você pode congelar um pouquinho os reclamantes e seguir com as empresas. Eu acho que aí é legal. Agora, para iniciar, se posiciona com os 2. Deve que vai te ajudar muito. Manda ver. Tá bom, muito obrigada. E aí, gente, falando um pouquinho agora diretamente da nossa contestação, que é o nosso tema-chave, embora tudo que eu estou falando, a gente sabe que puxa, e a contestação é importante falar porque é um pouco esse papo que eu tenho com a Isadora aqui, que vai ser, de fato, quase que sempre, né? A gente sabe que ela é a empresa te procurando. E aí você vai se deparar nesse momento com 2 cenários. O primeiro cenário, pode vir a empresa desesperada, que é o mais comum, e o segundo cenário que eu estou falando aqui, é uma empresa que, de fato, já faz uma consultoria trabalhista prévia, ou com você, ou fazia com alguém, enfim, que já sabe os seus riscos, que sabe muitas vezes onde pisou na bola, que já te procura, de repente querendo tentar fazer um acordo para nem seguir com o processo. Então, tem vários nichos. Só que a grande maioria vai ser empresa desesperada. Isso é o fato. É o que vai bater na porta de vocês e muito. Aquele cara desesperado, que está super revoltado porque ajuizaram uma ação trabalhista. Não cabia, não sei o que, a empresa era isso, a empresa era aquilo. E a gente sabe que a gente, começando a ouvir as histórias, já começa a perceber que não é bem assim. Então, contestar, fazer a contestação, eu digo o seguinte, é uma peça que é deliciosa, eu adoro fazer contestação, é muito bom, acho ótimo. Eu boto numa tela reclamação trabalhista, na seguinte é a minha contestação. Nossa, eu me divirto, eu acho delicioso. Só que, falando um pouco de prática e falando um pouco do que o meu cliente tem para oferecer, é uma tarefa complicada. É uma tarefa muito complicada. Por quê? O que eu não falar, o que eu não impugnar, eu estou confessando. E se eu não falar agora, eu não tenho outro momento. Princípio da eventualidade da impugnação específica. Então, não é uma tarefa fácil para o advogado. Eu até ouso falar que a reclamação trabalhista se torna uma tarefa um pouco mais fácil, devido aos relatos que a gente tem ali em relação ao nosso cliente e as regras de ônus da prova. Ok. Mas a contestação ela é muito perigosa nesse sentido. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escreve, com o que a gente fala, e o mais importante, como que a gente vai provar. E aí sempre vem, né, aquela pergunta assim, que as empresas me fazem, tá? Muitos de vocês advogam, né, tenho certeza disso, devem se deparar muito com isso. Mas, doutor, você vai fazer a defesa, já entendi.
mas não é bom a gente oferecer alguma coisa, fazer um acordo? Olha como é que está o pensamento hoje das empresas. E existem momentos e empresas que eu falo o seguinte, não, a gente não vai oferecer nada. A gente não vai oferecer nada. Porque se a gente tem como provar e a empresa está certa, eu não ofereço nada não, tá? Tem muito essa ideia de, não, mas é bom oferecer alguma coisa, pega bem. Nem sempre, nem sempre. Eu vou oferecer quando eu sei que a minha empresa está errada. Aí são situações diferentes. Né? Quando eu sei que ela tem alguma coisa errada. É isso. Ou então, você pode pegar também aquele cara que chega e diz, não, doutor, pelo amor de Deus, eu quero acabar com isso logo, veja aí com outro advogado o que a gente consegue fazer. Tem vários níveis de desespero, né? Primeiro é o desespero, mas tem vários níveis. E aí são situações que envolvem muito mais o pequeno empresário, né? Agora, médias e grandes empresas realmente acabam deixando muito essas decisões e as atitudes com o advogado. Então, daí é que vem o nosso resultado, daí é que vem a nossa cobrança futura. E o resultado do nosso trabalho a gente sabe que vai ser pulverizado, nem que seja de boca, mas ele vai acontecer dessa forma. Então, tem que tomar um cuidado muito, muito grande quando você for contestar, quando você for preparar a sua defesa. E aí, a coisa inicial que eu vejo, nós somos advogados, né, de advogados para advogados, uma coisa que eu vejo muito, ali quando eu vou começar a trabalhar minha contestação, são preliminares, e principalmente preliminar de inépcia, né, impressionante. Como a gente pega na reclamação trabalhista, muita inépcia. Muita inépcia. Então, a gente tem lá advogados que, primeiro, né, alguns entram em aventura jurídica e saem aceitando qualquer tipo de reclamação trabalhista. Isso é um perigo. E isso também é um ponto que eu ia te falar, acabou que eu esqueci. Quando a gente advoga muito para reclamante, a gente tem que ter consciência disso, tá? Que a gente não está atrás de volume. A gente também quer trabalhar com qualidade, né? Qualidade, e você vai ganhar por êxito, né? Indo para reclamante, tem que saber disso. Então, toma cuidado só para não entrar em muita aventura jurídica. A gente pega muito isso. Muito isso. Então, se você pega as ações, eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu vejo aquilo me dá um arrepio. Mas ações, o cara está pedindo 80 mil, 100 mil reais, aí você vê ele em mesa, em audiência, fazendo um acordo de R$1.000 em 2 parcelas. Que isso? Né? Eu não teria nem coragem. Enfim, mas por quê? Porque sabe que a causa é ruim, sabe que o que está pedindo é ruim, tem coisa ali que ele não vai provar, etc, etc, etc. Então, as preliminares ali de contestação, e eu falo muito isso na aula para vocês vão ver isso um passo a passo, é uma coisa muito importante. Vocês precisam estar muito atentos. Se houve uma liquidação, né, o que está pedindo, como é que está a narrativa dos fatos. Muita gente só pede, não narra o que quer. Né? Então, na inépcia é gritante. E isso vem muito do dia a dia, do cotidiano. Vocês vão observar isso. Tá? Então, tenham muito esse cuidado. Um outro cuidado que sempre tem que ser observado é a prescrição. Tem pessoas que esquecem, isso é impressionante. Impressionante, ainda tem isso, né? Que esquecem que existe prescrição no processo de trabalho. Não entendo isso. Por que só lá que tem prescrição? Porque também tem prescrição, gente. Então, o prazo prescricional, ele também tem que ser muito observado quando você vai contestar. Principalmente, gente, a prescrição quinquenal. Observar, isso é um ponto muito importante, o que ele está pedindo e de onde ele está pedindo, até quando ele está pedindo. Porque se ele joga lá, eu quero as 2 horas extras. Espera aí. Você quer as 2 horas extras, contou a historinha ali, eu vou entender que você está pedindo horas extras desde a data da sua admissão. E aí tem que lembrar que a gente tem a prescrição quinquenal, e a prescrição quinquenal é o direito a reclamar os últimos 5 anos da data do ajuizamento da ação, e não da extinção do contrato de trabalho. A prescrição bienal, ok, ela é gritante, você vê logo. Mas cuidado para você não comer mosca e deixar a prescrição quinquenal passar numa contestação. Então, são pequenos detalhes que, assim, conversando, é bobinho e tal, mas toma cuidado na hora de você desenvolver a peça para não deixar uma falha técnica esbarrar uma situação como essa. Isso é muito importante, tá? Um outro ponto também na contestação, que vocês precisam ficar muito, muito, muito atentos, é se a sua contestação tiver um pedido reconvencional. A reconvenção, ela é muito bem-vinda no processo de trabalho. Muito, muito bem-vinda. Só que, vamos lá, de novo, tudo depende de prova. Tudo depende de prova. Certamente,
quando a empresa vem e fala assim para mim, poxa, sei lá, um diretor, um gerente, né? Alguém vem contar um pouco, conversar com a gente numa audiência, poxa, era um funcionário maravilhoso, e a gente deixava fazer isso, abria mão disso, disso, dava folga assim, assado, poxa, ele foi lá e fez isso, falei, tá feito. Que a gente precisa lembrar sempre, eu dou essa liçãozinha de moral, né? Às vezes é preciso. A gente tem que lembrar sempre o seguinte, se a gente colocar isso na cabeça, as relações trabalhistas seriam um pouco melhores. Talvez reduziria até um pouco as ações, ia ser ruim para a gente. Mas veja, a relação que existe entre empregado e empregador, ela é meramente contratual. É contratual. As pessoas confundem um pouco. Não é uma relação de amizade, de piedade. Empregador pode ser amigo do empregado? Pode, mas não tem que ser amigo do empregado, e vice-versa. Vamos respeitar o contrato de trabalho. Isso é um ponto forte. Tantas e tantas vezes eu escutei, mas aí, quando precisou de um dinheirinho para terminar de fazer a casa, foi lá e me pediu, doutor, eu fui e dei. Deu, tá dado. Eu não estou sendo frio, eu estou sendo seu advogado, estou te explicando. Para de achar que se você fizer isso, você pode entubar 10, 12, 15 horas a mais para esse cara, sem você ter que pagar nada. Isso não existe. Vamos parar com isso. Né? Vamos parar de romantizar, porque não tem isso. As relações são contratuais. Empregado respeita o contrato, empregador respeita e cumpre o contrato. Então, é importante, porque quase que sempre a empresa vai tentar te indicar, mas eu também fiquei no prejuízo. Ele quebrou isso, ele quebrou aquilo. Tem que ver tudo como estava previsto. Tudo como estava previsto. Isso é um ponto importante. Ok? Tem também uma falha que, às vezes, alguns advogados cometem lá na reclamação trabalhista, e a gente tem que ficar muito atento quando for contestar. O que é? Tem advogado que não pesquisa, até porque se ele acha que perguntou para o empregado, para o reclamante falou que não, está tudo certo, não é por aí. Tem advogado que não pesquisa se existe norma coletiva da categoria sobre algum ponto determinado. Isso é muito importante para a gente. Eu preciso buscar o que a convenção coletiva, ou se for o caso do acordo, não sei, dispõe a respeito. Isso é importante, gente. Importante. E, às vezes, o advogado não quer ter esse trabalho. E eu, quando vou lá representando a empresa, e sei que tem a norma coletiva, óbvio que eu não vou ensinar ele, né? Mas dá vontade de rir. Quer dizer, ele pediu uma coisa A menor, que a norma coletiva dá A maior, né? E o juiz não vai perguntar isso. Doutor, o senhor não procurou a norma coletiva? Não vai procurar, não vai falar isso. A gente sabe, cada vez o juiz está falando menos. Então não vai ter esse envolvimento. E eu vejo que isso realmente acaba sendo um pecado muito grande. Então, quando você também senta para contestar, você tem que ter um pouco desse... Por isso que eu falei para a colega, tem que ter uma virada de chave. Você tem que ter um pouco esse ar de frear. Porque se eu estou contestando, eu não sou empregado, eu sou empresa. Então, eu tenho que me resistir um pouco mais. Às vezes a gente se empolga ali, porque a norma coletiva... Que norma coletiva? Ele não citou norma coletiva. Só sou favorável à minha, claro, né? Como empresa. Mas a gente não pode falar tanto do que não está na reclamação. Entende? Mas vocês vão se deparar com essas situações. Eu, às vezes, sem brincadeira, de verdade, eu falo assim, comigo mesmo, Rogério, para um pouco, que você não é empregado. Se a reclamação trabalhista está ruim, você não tem que consertar ela, porque a gente está ali fazendo e você está... Não, mas aqui... Não. Então, esse cuidado, essa cautela, ela é importante. E a gente só vai ter isso na prática. Não vou mentir para vocês. É na prática. Por isso que eu coloco nas aulas aqueles casos para vocês. Eu coloco os casos para vocês exatamente para isso. Eu até brinco, aí nosso cliente aqui chegou no escritório para a gente vivenciar nesse curso como que pode acontecer. O que a empresa espera de mim? O que a empresa quer? A empresa não quer pagar nada, né? Ela quer que seja julgada improcedente. Ok. Se eu sou advogado, se eu sou técnico, eu vou buscar isso ao máximo, claro que sim. Mas eu tenho que me pautar no que está nos autos, no mundo dos autos, e o que eu tenho de prova. São situações muito complexas. Você tem noção, ainda acontece, tá? Ou teve, sei lá, final outubro, acho que foi outubro, uma empresa
não posso falar o nome, claro, uma empresa mandou para a gente, para o escritório, queria anexar cartão de ponto britânico. Eu falei, não vai. Já tem súmula do TST sobre isso, a 338, cartão de ponto britânico não é válido como prova. Eu não gostou, é claro. Depois eu falei com a pessoa, né, mais alta na empresa, expliquei, deu razão, óbvio, mas tem ainda essas... Não sei como é que eu vou definir, mas essas tentativas, esses gatilhos desesperadores, que você não pode cair. E às vezes tem colega ali, o amador, que pega, né? Pega e coloca. E vai apanhar na audiência. A audiência trabalhista, a gente sabe que ela é muito boa, ou ela é um circo, né? Quem está ali assistindo vai rir muito. Mas a tensão é complicada. Só que essa tensão, muitas vezes, o pessoal fala assim, o juiz é brabo, o juiz é ruim. Pelo amor de Deus. Às vezes eu chego um pouco antes para uma audiência, eu fico um pouco para outra, seja lá o que for, e te digo, eu pensei que eu nunca fosse falar isso na minha vida. Eu não sei se vocês estão advogando, se vocês estão tendo esse sentimento. Eu sei que eu sou um pouco mais antigo aqui, né? Não precisa falar a idade não, né, Guilherme? Nós somos um pouquinho mais antigo, mas eu percebo que eu cheguei ao ponto de alguns momentos... Mais sério. Eu cheguei, Guilherme, em alguns momentos agora na minha vida, de coração, que eu vou falar para vocês, de ter pena do juiz. De eu assistir uma audiência e falar assim, meu Deus do céu, coitado, ele está ouvindo isso? Olha que coisa, gente. Olha que ponto que a gente chegou. Por quê? Porque as coisas não estão se encontrando. O pessoal está pirado, está fazendo qualquer coisa, pedindo qualquer coisa, está viajando. Está viajando literalmente. Então, não dá. Então, quando você está nessa posição de empresa, estou falando que a empresa é santa não, tá? Porque a empresa não é santa não. Mas quando você está nessa posição de empresa para contestar, olha, se você não tiver contar até 1000, frear, você fica doido com o que você vê, com o que você lê, sabe? Mas, de novo, é o exercício, é a prática e essa maturidade vai chegar, tenho certeza, não tem que ter receio de nada, vai lá, encara, vai lá e faz, sempre com ética, né? Sempre com a verdade. Lembre-se que você tem que jogar na empresa o ônus dela comprovar, a gente fala como, indica como, ajuda, mas esse ônus é da empresa. Por isso que eu falo, a gente sempre precisa passar o risco, tanto para a empresa, como para o empregado se for reclamante. Eu sempre passo o risco. Uma coisa que nunca uma empresa, muito mais, e o empregado ouviram de mim. Hoje mesmo. Hoje eu fiz uma consulta, Isadora, com um reclamante, de uma indicação de um grande amigo, ele pediu, eu atendi. E o rapaz queria no final que eu falasse, é causa-ganha, né, doutor? Não vou falar isso. O quê? Causa-ganha, doutor? Causa-ganha? Não tem isso, querido. Eu falei para ele assim, até com muita educação. Você já me contou a verdade, eu estou acreditando no que você está falando. Só que a gente agora tem que convencer uma outra pessoa, que se chama juiz. E vamos ver o que a gente vai ter de provas para isso. Eu posso te falar, a causa é boa. Se eu aceitei, já não é aventura. Agora, causa-ganha não existe. A gente não sabe o que tem do outro lado, o que vem por aí. Quando se depara com uma norma coletiva, se aquilo tudo que ele contou, que ele tem, todo mundo tem hoje 1000 prints de WhatsApp, né? Tem mensagem, tem isso no WhatsApp. Aí quando você começa a pegar o material, aí você começa a ver que não é bem assim, né? Que foi uma interpretação errada. Então, é isso. Aqui da minha boca não vai sair nunca a causa ganha, nem para o empregado, nem para o empregador. Agora, muito trabalho, determinação, ética, né? A gente lutar ali pelo nosso cliente, isso é muito importante. Quando eu começo uma audiência, eu falo audiência porque a audiência é um ato processual mais importante para a gente, vocês sabem disso. Quando eu começo uma audiência, numa boa, eu me desligo de tudo. Eu estou muito focado ali. Eu vou muito preparado. Isso é muito importante também. Você está sempre preparado. Tem pessoas que não conhecem os autos, não conhecem o que está acontecendo. Isso é ruim. Não tem que conhecer tudo, não estou falando isso, mas você não tem noção do que está acontecendo, do que foi feito. Isso é ruim, isso o juiz percebe,
talvez o seu colega perceba essa fragilidade. Então, quando você tem domínio do que você está fazendo, de novo, você não tem que saber tudo. Ninguém tem que saber tudo. Ah, eu sei toda a jurisprudência. Não, ninguém tem que saber tudo. Agora, quando você tem domínio dos temas centrais daquela sua ação, do que o seu cliente quer, pode ter certeza. Isso faz uma diferença muito grande. Tá? E, de novo, contestação, eu acho uma delícia de fazer. Duas coisas que eu adoro fazer, contestação e RO. Mas, enfim. Então, vamos voltar aqui, para a nossa estrutura que a gente está conversando. Então, esses pontos das preliminares, né, e da prejudicial, da prescrição, isso é um ponto-chave, inicialmente, você tem que ter muito cuidado. E no mérito, é lembrar sempre que a gente tem que rebater tudo que foi alegado, tudo que foi arguído. Claro que tem viagens, tem coisas surreais, né? Não tem muito tempo, gente. Peguei uma inicial que o advogado está falando de horas in itinere. Quer dizer, o cara está 1000% desatualizado, sabe que isso não existe mais, enfim, tem de tudo, tem de tudo. Até, às vezes, para contestar, você tem que ser um pouco elegante para não ficar feio, né? Faz parte, aprendizado. Mas é muito importante isso. E como eu até falei da própria reconvenção, quando a empresa cisma que não teve prejuízo e tal, pode ser que tenha. A gente tem que só entender se existe uma conexão com a relação do trabalho, né? Isso é importante. Então, são todos pontos que a gente vai muito ali buscando nos atendimentos, na conversa. Eu gosto muito de fazer atendimento, de receber as pessoas ou remotamente ou presencialmente. Isso é importante. Não dá para confiar só na memória, nas mensagens, sabe? Eu acho que ali você começa a fazer até um pouco o papel do juiz. O advogado precisa fazer um pouco o papel do juiz, quando ele conversa com o cliente. Isso é importante. Exemplo, a maioria dos meus processos estão no Rio de Janeiro. Então, eu conheço já quase todos os juízes do Rio de Janeiro. Tanto que a gente passa, a gente conhece, óbvio. Então, a gente sabe a linha, o que não gosta muito de falar, retrucar. Então, quando eu estou conversando com o meu cliente, seja empresa ou empregado, não importa, passar essa visão, passar o que pode vir por aí, é importante, é importante. E aí, nesse momento, sim, que você às vezes começa a pegar algum ponto frágil, alguma coisa que você não deve falar, tem coisas que você não deve falar. Impressionante isso, né? É até estranho falar uma frase dessa, mas é verdade. Tem coisas que não se fala. Tem informações que você guarda. Tem informações que você guarda. A audiência trabalhista é outro exemplo. Aliás, esse módulo vai ser um sucesso também, hein, Guilherme? Vamos pensar. A audiência trabalhista é outro exemplo. Às vezes está numa audiência trabalhista e o cliente... Tem cliente que quer ser advogado também, né? Poxa, mas vem cá, você não vai falar aquele negócio, não? Fica quieto. Agora não. E você ganha ação. E você ganha ação. Então, tudo tem até um momento de você falar, não é hora de eu falar, não é hora de eu ouvir uma testemunha. É muito na hora, gente. É muito na hora. Sabe? Então, essa dinâmica do processo, não que o processo civil não seja dinâmico, pelo amor de Deus, claro que é, mas essa dinâmica do processo de trabalho, esse movimento, isso é sensacional. Pode dar um exemplo fático de quê? De que de uma situação, tipo assim, um caso seu, uma informação que o cliente queria muito falar e você analisou a situação e não achou conveniente. Entendi. Tá. Tem uma situação, sim. Aconteceu uma situação de relação de empregado doméstico. Eu estava pelo empregador. Que acontece? Quando ele contratou, ele não fez inicialmente o cartão de ponto. Não fez. Levou um tempinho para fazer. A gente sabe que com a lei complementar 150 é obrigatório o cartão de ponto, né? Faz ali aquele cartão de... Quando eu falo cartão de ponto, por favor, né? É o relação de doméstica, livrinho mesmo, né? Um caderninho, folhinha, o que for. Ele não fez. E aí, ele deu uma explicação que ele não tinha, aquela velha explicação, não fiz, porque naquela semana acabava o seguro-desemprego, ela não pediu para não anotar a carteira e tal. Eu falei, tá. Aí já começa, né? Mas ela também cometeu um crime, porque começou a trabalhar. Eu falei, um erro não justifica o outro. E o que eu percebi? O que acontece? Certamente, quando essa empregada procurou o advogado dela,
ela não menciona esse período, a gente não teve notação, foi um período por fora, tá? Pequeno, mas foi. Ela não menciona. E o que acontece? Eu falei assim, olha, não mencionou na inicial, mas será que na audiência? Então me explique isso melhor. E eu fui com essa carta na manga, né? Já preparando alguma linha para falar alguma coisa. E não aconteceu esse assunto. E ele me cutucou na audiência, ele falou baixo, claro que assim, você não vai falar daquele período, não é bom falar? Claro que não. Claro que não. Quem tem que falar é ela. Se ela não está falando, eu vou falar de um período, né? Óbvio que depois eu expliquei a ele. Falei, agora não, depois eu te explico. Então, assim, isso acontece demais ali no front, na hora. Na hora. Da mesma forma que você percebe o seguinte, Isadora, o negócio está tão favorável para você, tão favorável, quando você percebe isso, quando o juiz começa a repetir muita coisa que está na tua linha. O juiz começa a repetir coisa que está na tua linha, está tão favorável, que você fala, peraí, se eu chamar essa testemunha Ana que está ali fora, que viu, mas é meio atrapalhada, eu acho que essa minha linha aqui não vai sustentar. Tem testemunha, doutor? Não, não tem. Aí a parte fica louca, né? Calma. Não, não tem. Então, assim, essas decisões tem que tomar na hora. Então, assim, e isso pode resultar numa procedência. E é isso que o cliente não entende. Depois ele te abraça, depois ele te ama. Mas até isso acontecer é difícil. Então, essas decisões precisam ser tomadas muito rápidas, muito técnicas. E isso é quando você conhece, tem percepção. Uma coisa que eu faço muito, deixa eu contar para vocês aqui. Eu apanho dos juízes, tá? Eu apanho dos juízes, mas isso a vida me ensinou. O que eu faço? Na audiência trabalhista, e como a gente está falando de contestação, tem muito a ver com audiência, não tem como, até porque a empresa é isso, eu gosto muito de soltar as informações. Eu falo muito, eu atravesso. Não é atravessar cortando o outro, não. Mas eu não deixo as informações soltas, eu passo a informação. O que acontece? O juiz fala, doutor, por favor, né? Agora não e tal. Mas eu deixei a informação. Eu largo a informação. E por que eu estou falando isso? Porque eu já vi fundamento em sentença com aquela informação que eu joguei, que eu soltei. Um exemplo, uma questão de que a gente ali um cliente, né, e diz assim, eu não assediava, eu não fazia isso, o cara está pedindo um assédio moral e tal, algo nesse sentido. Só que você vê ali que o autor está muito bem, né? Você vê que não tem, né, um laudo assim tão específico. Veja, eu sou outra parte, tem que defender meu cliente, né? Não estou falando que ele está certo, que ele está errado. Então, às vezes, soltar, né, alguma coisa. Nossa, uma vez eu falei, esqueci como é que eu falei na hora, eu não falei o autor, não sei como é que eu disse. Tá tão bem, tão corado, né? Parece que as férias fez muito bem a ele. Aí a juíza me travou. E nós ganhamos essa ação. E na fundamentação da juíza, veio nitidamente essa percepção, que o autor, até na própria audiência, ela colocou isso, se mostrava muito bem disposto. Olha que coisa louca. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, eu não estou aqui medindo quem está certo e quem está errado. Eu estou vendo a minha posição e do meu cliente. Isso vocês têm que perceber muito. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco audacioso, entre aspas, e falar. Porque se você não falar, eu sempre digo isso para os meus alunos, se a gente não fala, alguém fala pela gente. Alguém fala pela gente. E a gente não pode deixar nada passar numa audiência. E convencer juiz, não é você achar que tudo que está nos autos está ali. Não, tem que falar, tem que se posicionar. Então, tem que ter essa percepção. Mas isso, insisto, é a prática. Não tenham medo. Façam. O primeiro processo, para quem vai começar na área trabalhista, o primeiro processo não vai ser lindo e maravilhoso. O segundo vai melhorar. O terceiro melhorar. O quarto vai melhorar. E por aí vai. Até que você vai dominar aquilo ali tudo. Tenha certeza disso. Não desista. E faça. Não delegue. Vejo pessoas que às vezes delegam. Às vezes, uma coisa que me deixava muito triste, vou dividir isso com vocês, quando eu ia presencialmente, né, que a gente percebe mais isso, quando eu ia começar turma de curso de prática trabalhista, quase toda a turma acontecia isso, e uma aluna levantava o braço e falava assim, professor, sabe qual é o meu problema? Qual? Eu tenho medo do juiz. Gente, isso me matava. Eu tenho medo do juiz. E às vezes você vê que é um aluno bom, tecnicamente, assim, sabe? Conteúdo. Pô, não faz isso. O juiz grita, o juiz bate na mesa, faz isso. Mantenha a sua postura. Não é quem grita mais. Mas se você detém a técnica, o conhecimento, nada te supera.
nada te supera. Nada. Nada, 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 nada. E assim, a gente sabe que tem juízes que vão extrapolar. Claro que vai. Já aconteceu com você? Óbvio. Óbvio. Tem juiz que é mais tranquilo, tem juiz que vivencia mais, né? Já vivenciou um dia a advocacia, então entende o nosso corre também, né? Que a gente sabe que não é mole. Tem de tudo. Agora, uma coisa eu posso te afirmar: hierarquia não existe. A gente sabe disso, né? Nós não temos hierarquia. A gente tem que ter respeito, e eles também. Quando você conhece, quando você detém a técnica, o juiz não vai tirar com você. Não vai. Não vai. Agora, realmente, quando a gente chega ali, de paraquedas, não sei nada, o que está acontecendo aqui, a gente sabe que, infelizmente, ele vai crescer. Ele e o adversário. Agora, se você conhece, ninguém mexe com você. Isso não quer dizer em gritar, mudar tom de voz, nada. Agora, um advogado fala, eu tenho medo de um juiz do trabalho, é triste, viu? E a gente desconstrói muito isso mesmo, porque não dá para ter, não tem que ter, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vocês estão em pé de igualdade. Você tem que colocar isso na sua cabeça. E é isso. E aí vocês vão ver que o sucesso vai chegar, é certo, é garantido, e não estou fazendo propaganda da área trabalhista, não, mas vou falar para vocês uma coisa. Quem quiser, né, se aventurar, é muito bom. É muito bom, vai ganhar dinheiro sim, mas vai trabalhar muito, tem que ter um pouco de paciência com os reclamantes, viu, Isadora? Porque às vezes eles querem ligar no sábado, no domingo, e você tem que falar, não sou advogada de família, não sou criminalista, sou trabalhista, então tem que ter um pouco de cuidado com essa ansiedade que eles vão ter inicial, mas tudo tem seu tempo, claro, mas você vai ver quanto que você vai gostar, vai crescer e vai brilhar, tenho certeza disso. Pode ter certeza disso, pode contar comigo, viu? Se precisar, meu Instagram é @profrenzete, eu sempre coloco mais aulas para vocês. Pode chamar no direct lá, se vai trocar uma ideia, bater um papo. Ajudo mesmo. Podem ficar à vontade. E tô aí. Se vocês precisarem, gente, é um time, viu? Seja para contestação, seja para reclamação, audiência, o que for. Vamos fazer mesmo esse network. Isso aqui não é só uma coisa que eu falo. Eu gosto de fazer. Os meus alunos são meus amigos. E falar outra coisa para vocês também. Acho que o Guilherme sabe disso. A minha equipe de advogados do meu escritório, que trabalha comigo no meu curso de OAB, enfim, minha equipe por trás, todos, sem exceção, foram meus alunos. Isso quer dizer que eu sei o que eu faço, e eu sei quem está comigo, e eu preparo para isso. Então, eu acho que é igual aquele papo, né? O dono da escola que os filhos estudam, né? O dono da faculdade que a família estuda. É bem isso. Eu não vou no mercado procurar as pessoas, não. Eu procuro dentro do meu nicho, dos meus alunos. De verdade isso. Eu tenho muito orgulho disso. E eu gosto de trabalhar assim. Claro, alguns não deram certo no percurso, foram fazer outra coisa. Normal, são coisas da vida. Mas a grande maioria está comigo até hoje. Então, assim, contem comigo de verdade para o que vocês precisarem. É isso, doutor Guilherme. Muito obrigado, professor Rogério Renzetti, por mais esta contribuição. Nós sabemos que direito do trabalho é uma área do direito importante para a advocacia. Normalmente, é a primeira área de atuação de muitos advogados. É também uma área comum em relação às demandas, né? No Brasil, normalmente, nós temos muitas demandas em juizados especiais, na área do direito do consumidor e também na seara trabalhista. E eu devo dizer aqui que nós contarmos com um professor que advoga ativamente para reclamante e para reclamado, como é o caso do professor Rogério Renzetti, depois de uma reforma trabalhista que muitos chamam, e não é eu que digo isso, a reforma trabalhista de deforma trabalhista, eu ouvi recentemente um juiz do trabalho que falou isso, que eu nunca vou confidencializar, quer dizer, eu nunca vou dizer, né, eu sempre vou confidencializar o nome desse juiz do trabalho, que falou em deforma trabalhista. Eu achei até interessante, porque, de fato, apesar de alguns pontos serem de modernização, outros deixaram
o empregado, né, muito em estado de vulnerabilidade, levando em consideração também que o empregado normalmente, não é uma regra, mas normalmente ele não está em pé de igualdade com o empregador. Então, eu só agradeço muito ao professor, porque, de fato, nós trazermos para cá já 2 cursos nessa área, que era uma área muito carente aqui na nossa plataforma, e já com o professor doutor, com a envergadura do nosso aqui, professor Rogério Renzetti, fico muito feliz por ter aceito o convite e entregar tudo antes e participar aqui da nossa aula inaugural. Não tenho palavras para descrever como fico feliz, satisfeito e espero contar com o professor para este e para vários outros projetos, se Deus quiser. Com certeza. Estamos juntos aí, meu amigo. Perfeito. Então, pessoal, também gostaria de agradecer aos presentes aqui conosco, agradecer os que vão assistir gravado, que normalmente é o grosso aqui da nossa plataforma, que nós temos 7.000 membros, então, invariavelmente, a maioria verá o curso gravado, o curso inteiro, junto com essa aula inaugural. Aqui, a Isadora Venturi colocou muito obrigado ao professor, o Samuel Pedrosa também muito obrigado, Luan Bruno Veloso também muito obrigado. Gente, eu que agradeço a presença de cada um de vocês e principalmente do nosso professor. Então, finalizamos o dia de hoje aqui, chegando próximo ao horário de 8 horas. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.